Um policial. Olha, uma caminhonete S10 tombou ao bater na traseira de outro veículo, que estava estacionado na rua Panorama em Araçatuba. Foi ontem à noite. O condutor conseguiu sair do veículo com a ajuda de populares e deixou o local rapidamente com uma pessoa não identificada em outro carro. A colisão aconteceu pouco antes das 8 da noite. A caminhonete seguia sentido ao hospital da Unimed quando bateu na traseira de uma Tucson que estava estacionada. O proprietário do veículo atingido mora em um dos condomínios da CDHU que existem no local e havia estacionado minutos antes. A colisão provocou um forte barulho, muitos moradores saíram na rua para ver o que havia acontecido e encontraram a caminhonete tombada na via. Houve aí tentativas de populares em auxiliar a retirada do condutor, que estava em pé, tentando sair pela porta e aparentava estar atordoado. Enquanto isso estava sendo tentado, foi feito o acionamento dos bombeiros. Aí o condutor da caminhonete conseguiu sair do veículo, que foi abandonado do local por ele, que entrou em outro carro que estava na via. Aparentemente não tinha sinais de ferimento. Mais uma aqui da cidade de Araçatuba, um casal viveu momentos de muita tensão após o carro em que eles estavam pegar fogo na noite de ontem na rodovia Marechal Rondon. Era sentido a Guararapes, o entroncamento com a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Apesar do susto, os ocupantes não se feriram. O Gol seguia pela pista oeste e pegou fogo pouco depois de passar pelo acesso à rodovia Montenegro Magalhães. As chamas teriam sido provocadas por uma pane elétrica e, infelizmente, consumiram o veículo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e atuou no combate ao incêndio, que destruiu todo o veículo. Segundo o que foi informado, as chamas tiveram início pelos pedais do carro e se espalharam rapidamente, dando tempo apenas dos ocupantes saírem do automóvel. Só lembrando que teve um carro incendiado aqui pertinho de nós, aqui na esquina aqui da Avenida Euclides, da Avenida 9 de Julho, a 50 metros aqui da emissora. Isso foi sábado à tarde. Verdade, né? foi sim. Pegou fogo também, me parece que é um Fiat Uno, se eu não estou enganado pelas imagens. Ainda está no local ainda. Ainda está ali, né? Lá. O que sobrou, né? Infelizmente, perda total. E a polícia militar, um policial militar que estava afastado das funções a pedido pessoal, foi preso depois de matar o primo a facadas e ferir outras 2 pessoas. Isso foi ontem na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Estava acontecendo uma festa de família e virou uma tragédia. A vítima, Ricardo Evangelista, o Catita, também era de Araçatuba, mas morava lá naquela cidade matogrossense. Segundo as informações, os envolvidos estavam na festa quando o acusado teria discutido com a esposa e deixado o local muito nervoso. Familiares foram atrás dele, mas não encontraram. Tempo depois, ele voltou ao local da festa e estava armado com 2 facas e desferiu pelo menos 4 golpes em Evangelista e ainda acertou outras 2 pessoas que estavam próximas. Depois do crime, ele deixou o local, mas voltou em seguida e foi para a casa de parentes, onde aguardou a chegada da polícia. Ele foi autuado em flagrante e permanece preso por homicídio qualificado, quer dizer, não dá para entender. O PM trabalhou em Araçatuba até meados de junho deste ano, quando pediu afastamento para morar e trabalhar em Nova Mutum, cidade onde residem familiares da esposa, incluindo o primo que ele matou. Catita, como é conhecido em Araçatuba, e quando morou na cidade, manteve uma loja de pneus na Avenida Prestes Maia e infelizmente foi morto. O que começou como festa da família terminou como tragédia. E o Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto trabalhou no controle de um incêndio em uma propriedade rural que fica próximo da rodovia Feliciano Sales Cunha ontem. Aliás, fogo para tudo quanto é lado nesse final de semana. De acordo com a corporação, as chamas começaram no local na última terça-feira, sendo controlada 4 horas depois. No entanto, o fogo voltou a ganhar força no final de semana. Além dos bombeiros, caminhões-pipa de uma usina ajudaram no combate às chamas, que foi controlada na tarde de ontem. Ainda segundo os bombeiros, o incêndio destruiu uma área com cana-de-açúcar e também vegetação seca. Olha, 2 menores, um de 12, anote aí, um de 12, apenas 12, e outro de 16 foram detidos por furto de uma motoneta ontem em Birigui. A PM foi acionada para verificar uma moto abandonada em uma mata perto da usina de asfalto. Os policiais consultaram a placa e não tinham ainda queixa de furto. Uma equipe foi até a proprietária da moto que trabalha em uma padaria e ela constatou que o veículo tinha sido furtado da frente do estabelecimento. Nesse meio tempo, uma equipe de PMs abordou 2 menores próximos da mata onde a moto estava abandonada.
Após cair em contradição, eles confessaram que haviam feito o furto ou teriam furtado a moto e deixado na mata para pegar mais tarde. Eles disseram que pretendiam dar voltas com a moto durante a tarde e a noite. Que beleza, hein? Foram apresentados no plantão e liberados para os responsáveis legais após o registro da ocorrência. Detalhe aqui da ocorrência: o menor de 12 anos, eu estou falando do menor de 12, não do menor de 16. O menor de 12 anos já foi flagrado outras vezes pela PM de Birigui, também por furto de motos. E em Penápolis, bairro Planalto, o mestre de obras de 41 anos ficou ferido ao bater o carro que conduzia em uma árvore em uma estrada vicinal da cidade. Isso aconteceu no sábado à tarde. Detalhe, ele tinha sinais de embriaguez, segundo a polícia, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Isso aconteceu na vicinal Francisco Sala. A equipe foi ao local após informação de que teria ocorrido um acidente de trânsito com vítima presa nas ferragens. Os policiais encontraram um gol batido em uma árvore à beira da rodovia, estando o motorista preso dentro do automóvel. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Enquanto aguardava o atendimento à vítima, os policiais perceberam que o mestre de obras apresentava sinais de embriaguez. Sobre a colisão, ele contou que seguia sentido a glicério e perdeu o controle vindo a bater na árvore. Apesar da força do impacto, os policiais que atenderam a ocorrência relataram que aparentemente ele tinha apenas escoriações. A documentação do veículo estava em ordem, mas como não foi encontrado o condutor habilitado para entregá-lo, ele foi levado para o pátio de um guincho na cidade. E olha, um homem foi detido pela Polícia Militar sob acusação de passar a mão na neta, uma criança de apenas 4 anos. Isso foi ontem à tarde no Jussara, Araçatuba. Segundo as informações, a mãe da criança foi até a casa do sogro com as 2 filhas. Em determinado momento, a menina de 4 anos disse que o avô havia mexido na vagina dela por fora da calcinha. A mãe da menina foi para casa e contou ao marido o que havia acontecido. Nervoso, ele foi até a casa do pai para tirar satisfação, momento em que ocorreu uma confusão e a PM foi acionada. O acusado, que tem 54 anos, nega o crime. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Mais uma de Araçatuba, um cartório de registro de imóveis na cidade foi alvo de ladrões no final de semana, especificamente no sábado. Os bandidos fugiram após o alarme disparar, deixando o cofre do estabelecimento na calçada. Era por volta das 2 da manhã, quando a Polícia Militar foi comunicada da tentativa de furto e foi até o cartório. Por lá estava a empresa de monitoramento. O rapaz, representante da empresa, disse que ao chegar lá, surpreendeu 2 homens desconhecidos entrando em um veículo e fugindo, deixando para trás o cofre que estava a 1 metro da guia da calçada. O BAEP também esteve no local, foi feita uma perícia pela Polícia Civil, mas até agora ninguém foi preso. As imagens irão ajudar a identificar os bandidos. Terminou aí? Não, temos mais uma aqui. Você tem mais uma? Então vamos lá, eu tenho 2 aqui ainda. Olha, um incêndio atingiu uma área de canavial, pastagem e preservação permanente às margens da estrada vicinal Antônio Vilela, entre Nova Lusitânia e Lourdes. Foi ontem. De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada para controlar as chamas que queimaram quase 700 mil metros quadrados. Além dos bombeiros, caminhões-pipa de usinas da região ajudaram no trabalho. Foram quase 7 horas para controlar o incêndio. Mais um incêndio de grandes proporções, desta vez entre Nova Lusitânia e Lourdes, às margens da vicinal Antônio Vilela. E um senhor de 67 anos, César Romero Sarno, ele que era morador em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, ele morreu na Santa Casa de Araçatuba neste sábado. Ele foi internado após se ferir ao cair de um caminhão quando descarregava uma carga aqui em Birigui, em uma empresa de transformadores. Segundo aqui o boletim de ocorrência, feito pelo filho da vítima, de 43 anos, ele contou que o pai trabalhava em uma transportadora. Ele estava aqui em Birigui trabalhando, e aí, quando fazia o serviço, Sarno teria passado mal e caído do caminhão. Ele foi socorrido, levado para a Santa Casa aqui da cidade, porém pela gravidade foi transferido para Araçatuba, onde permaneceu internado até a manhã de sábado, quando foi constatada a morte e o corpo levado ao IML. Após o exame necroscópico, o corpo foi liberado para velório e também para o enterro. E agora o destaque final do nosso plantão de polícia de hoje. 3 pessoas foram
assassinadas ontem aqui em Birigui. As vítimas são o lavrador Igor Gabriel Alves Pereira, 20 anos, que mora no bairro Laranjeira, em Castilho, o servente Regimauro Borges de Souza, de 46 anos, que tinha endereço na Rua Anhanguera, no centro de Birigui, e uma mulher, a faxineira Elisângela de Freitas Roque, de 42 anos, que tem como endereço o local onde aconteceram as mortes na Rua Roberto Clark, próximo à sede do Centro Pop, que é o centro de referência especializado para a população em situação de risco. Os crimes aconteceram pouco depois das 11 horas da manhã e a polícia conseguiu identificar e prender o autor graças a uma testemunha que conseguiu fotografá-lo. Essa testemunha contou à polícia que viu o acusado no local com uma mochila, da qual tirou algo que depois viu ser uma arma de fogo. O autor teria se aproximado das pessoas em situação de rua, disparado e fugido em seguida sentido a Rua Antônio Simões com uma moto verde. Ainda de acordo com a testemunha, ela conseguiu fotografar o autor e a moto usada por ele e mostrou as imagens à polícia. O homem preso acusado do triplo homicídio na manhã de ontem é um calçadista de 40 anos que mora no Portal da Pérola. Segundo as informações, ele já tem passagem pela polícia e teria ficado internado em hospital de custódia por apresentar problemas psiquiátricos. 3 pessoas, infelizmente, perderam a vida ontem, né? Um negócio impressionante, né? Os policiais conseguiram, através de uma testemunha, chegar a essa pessoa aqui que provavelmente, pelo que se indica aqui na matéria, pelo que a gente está vendo aqui o trabalho da polícia, deve ser o autor dos homicídios. Eu repito, 2 homens e uma mulher mortos ontem no centro de Birigui. Olha, são 11 horas e 33 minutos. Agora vamos falar da Protegilar. Atenção, amigão, olha, aproveita aí começo de semana, dá uma ligada na Protegilar e faz o agendamento para limpeza e manutenção do seu aparelho de ar-condicionado. Liga lá e pede a ecohigienização. Limpeza com